Nós vamos orar ao Senhor agora, começando então a palavra do Senhor, que o tema é tomando posse das promessas de Deus. Amém? Pai, eu só tenho que te louvar e te agradecer pelo privilégio de poder, Senhor, estar na tua presença e declarar as bênçãos do Senhor sobre nós. Porque só um Deus de amor, um Deus de fidelidade, um Deus que cuida dos seus, pode, Senhor, ter tanto amor, tanto cuidado, olhar para nós, Pai, pecadores, e dizer, Senhor, quanto, Senhor, é precioso para nós a tua presença. Então, Senhor, fala conosco, fala comigo. Que responsabilidade, Senhor, falar do teu povo, falar com o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de mim e derrama a tua unção sobre a minha vida, Pai, para poder passar ao teu povo aquilo que tu tens para falar. Estou, Senhor, na disposição do teu Espírito Santo, mesmo online, Senhor. Que a unção coletiva, que a unção, Senhor, possa passar mesmo, Pai, online, para todo o teu povo. E que o teu Espírito Santo faça tudo o que te apraz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, que está em Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao 43. É uma leitura rápida, viu, irmãos? Diz assim, a ressurreição de Dorcas, acho que todos conhecem essa passagem. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas todas as obras e esmolas que fazia, Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram ao cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-lhe para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestido que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito a sair a todas, pondo de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Então abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia. Isso se tornou conhecido por todos de Jope. E muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o tema para 2026 é tomando posse das promessas de Deus. É oração, união e colheita. Oração, orar, é o pilar. União é força, é nós nos unirmos. Colheita é colher, é o resultado disso. Então, é o pilar, mais a força, mais o resultado. Então, isso é o que Deus tem para nós. Só um minuto, irmãos. Meu marido hoje achou de mim esquecer as coisas dele aqui. Então, é o resultado que Deus tem para nós. Se nós orarmos, se nós nos unirmos, nós vamos colher. E é isso que Deus tem para nós para 2026. A união do corpo, a união da igreja. Nós estarmos juntos, buscarmos o propósito de Deus. Aleluia. Aquilo que Deus tem para a igreja. É isso que Deus tem. E aqui em Atos 9, nós lemos o quê? A ressurreição de Dorcas. E eu quero dizer algumas coisas aqui. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, tô brincando, irmãos, mas quando eu era pequena, minha avó, ela me levava para a igreja, para um ciclo de oração. E eu participava à tarde com ela no ciclo de oração. E eu ajoelhava, irmãos, para aquelas mulheres pentecostais. Por isso que eu gosto muito, vocês falam, né? Eu gosto muito de orar em línguas, eu gosto muito de andar, eu gosto muito de estar no meio desse fogo pentecostal. Eu cresci no meio disso. E eu ficava ali, ouvindo as mulheres orarem, umas oravam pelas outras, e palavras proféticas, e havia cura, e havia tantas manifestações do Espírito Santo. E eu ficava extasiada com tudo aquilo. Eu amava aquilo.
não sabia, mas aquilo ali já era uma semente plantada no meu coração. O Senhor já estava plantando algo no meu coração, aleluia. E eu declaro para vocês que eu sou fruto de uma semente. Glória a Deus por isso. E eu quero trazer à sua memória, queridos, trazer à sua lembrança que você também é fruto de uma semente de oração que alguém orou por você. Creia nisso. Pode não ter sido sua mãe, seu pai, sua avó, mas alguém orou por você. E você é fruto de uma semente que caiu no teu coração. Uma semente incorruptível. Essa semente incorruptível chama-se a palavra de Deus. Aleluia. Que ela é viva, que ela é eterna, que ela é plantada no nosso coração. Aleluia. E ela e nós somos regenerados novamente. Nós nascemos de novo pela palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu nasci de novo. Eu demorei um tempo. Eu fiquei um pouco tempo longe da igreja, eu fiz coisas que não agradaram ao Senhor, mas a semente estava lá, dentro do meu coração. E essa semente germinou. Porque alguém, aleluia, orando, unido no propósito, colheu isso. Glória a Deus. E você é fruto de uma semente. Glórias ao Senhor por isso. Dorcas era o que? Era uma costureira. Eu não sei se ela tinha um ateliê, se ela tinha um quartinho, eu não sei aonde ela costurava. Eu não falo a palavra, mas diz que ela vivia numa cidade chamada Jope. E ali, a fonte de renda daquela cidade era pesca, eles pescavam. E os homens iam pescar e muitos não voltavam, porque morriam no mar, demoravam para voltar. E tinha o quê? Muitas mulheres viúvas e os filhos ficavam órfãos. E Dorcas, ela era generosa, ela se preocupava com as viúvas, ela tinha um ato de bondade. Perdão, irmãos. Mas não só de palavra, mas ela tinha ação. Ela fazia, ela impactava as pessoas, ela praticava amor com as pessoas. Ela preocupava com as viúvas. E eu pergunto para você, o que eu posso fazer para mudar o cenário de alguém? Da vida de alguém? Dorcas aqui decidiu semear, cuidar de gente, cuidar de pessoas. Ela tinha essa semente incorruptível dentro dela, aleluias. Porque quando você recebe Jesus no seu coração, o teu coração muda, as tuas atitudes mudam, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E você começa a ter outra maneira de agir, você começa a ter misericórdia pelas pessoas, você começa a olhar as pessoas de outra maneira, e é um amor tão grande, é uma semente diferente. E ela tinha isso. E diz a palavra que Dorcas mudou uma cidade chamada Jope. Agora você imagina como que aquelas mulheres viúvas, aquelas crianças sem o pai, órfãos, como que elas se sentiam felizes. Aleluia. Como que elas se sentiam felizes. Diz a palavra que Dorcas, eu li para vocês, ela fazia vestidos para aquelas mulheres. Ela fazia túnicas para aquelas crianças, para aquelas mulheres. Mas você imagina a hora que ela ia entregar uma túnica? Será que ela entregava a sua túnica? Ou ela orava junto? Ela dava um abraço? Ela trazia uma palavra de esperança para aquela mulher viúva, para aquela mulher que estava sozinha. Esse é o trabalho, é o seu trabalho, é o meu trabalho. Glória a Deus. Cada túnica tinha uma palavra viva, cada vestido tinha uma palavra de amor. Essa semente incorruptível, demonstrando amor. E eu pergunto, o que tem na sua semente? Como você carrega esta semente incorruptível dentro de você? Como eu carrego isso?
Deus nos chama para isso. Ela devia costurar aquelas túnicas chorando, orando, declarando cura, declarando salvação, tirando, Senhor, tira as lágrimas daquela casa onde há luto. Ela devia trabalhar ali em cima daquela túnica. Glória a Deus. Ela tinha união, ela sabia o que era união, ela sabia o que era amor. E ela colhia o resultado disso. Não era sacrifício servir as pessoas, não era sacrifício servir o reino de Deus. Eu dizia assim, o que nós podemos fazer para mudar o cenário da nossa vida, o que Dorcas fez para mudar aquele cenário. Dorcas, ela decidiu semear, decidiu cuidar de pessoas, cuidar de gente. E ela tinha dentro dela a semente incorruptível. Aleluias por isso. Ela tinha uma semente. Nós também temos esta semente. E Dorcas muda uma cidade, queridos. É tremendo o que Deus faz. Ela muda uma cidade. Imagina como aquelas mulheres se sentem felizes. Imagina como aquelas mulheres ficavam, quando Dorcas chegavam com uma roupa, com uma túnica, para agasalhar elas. Aquela túnica que ela fez, costurando, chorando, abençoando, orando. Ela chegava com aquilo, mudava a vida daquelas mulheres. Aleluia. Glória a Deus. A oração é o pilar de tudo. Tudo começa na oração. E ela amava aquele lugar. Ela amava estar ali. A oração, o amor. E ela colhia o resultado daquilo. Porque havia unção naquela mulher. Havia unção no que ela fazia. Glória a Deus. A unção nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz isso lá no Salmo 133, 1. A unção, quando nós estamos em união. Glória a Deus. É precioso a união. Quando nós nos unimos, vem sobre nós uma unção. E o Senhor nos chama em 2026 para nós estarmos em união. Que a unção vai vir, que o poder de Deus vai vir. Glória a Deus. E nós vamos mudar cidades, nós vamos mudar situações. Creiam nisso? Oh, aleluia! Você e eu, nós temos sementes nas nossas mãos. Mas, pastora, como assim? Nós temos dons, nós temos chamado. Existe semente na sua mão, na minha mão, queridas. Mas, pastora, eu não tenho tempo. Tem. Pastora, eu não tenho jeito. Tem. Pastora, eu vivo cansada. Em nome de Jesus, vou mandar embora esse cansaço. Pastora, eu ando desanimado. Não. O Senhor vai renovar as nossas vidas em nome de Jesus. Ao cheiro das águas, tudo brotará. Oh, aleluia. E há uma água bendita do Senhor sobre nós. Ao cheiro das águas, tudo brotará. Creia nisso. 2026 haverá de ter algo soberano sobre as nossas vidas. E nós vamos começar profetizando janeiro. Algo soberano sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2026 nós vamos orar mais. 2026 nós vamos nos unir mais. E 2026 nós vamos colher para a glória de Deus. Porque Deus já tem preparado tudo para nós. Receba a igreja, em nome de Jesus. Receba isso. Dorcas fazia boas obras. Aleluia. Não tem como florescer a sua semente se você não decidir semear. Não decidir fazer o bem e ter um caráter parecido com o de Jesus. O nosso caráter tem que ser parecido com o de Jesus. Mas eu preciso decidir semear, ganhar almas, ser uma discípula, um discípulo de Cristo. Eu preciso decidir ser um discípulo de Cristo, abrir a minha casa, convidar os meus amigos, venham ouvir o que eu tenho a dizer. Eu tenho uma palavra para você, eu quero orar com você, eu tenho uma túnica para você, eu tenho um vestido para você. Nós estamos, queridos, muito acomodados, nós não fazemos nada para o reino de Deus. Nós precisamos acordar,
Dorcas era uma discípula. E eu quero dizer para vocês, Dorcas adoece e morre. Pastora, mulher de Deus, ela morreu, mas ela ajudava os pobres. Pastor, como pode? Discípulo adoece e morre. Nós estamos vivos. Se nós não formos arrebatados, nós vamos morrer. Mas nós vamos ser ressuscitados e vamos encontrar com Cristo. Aleluias. E agora? Aquelas mulheres que ela fazia as roupas, que ela fazia as túnicas. Aquele povo pegam o corpo de Dorcas e levam para o cenáculo. O que é cenáculo, pastora? É um quarto superior. Cenáculo é o lugar de comunhão. Cenáculo é o lugar onde foi feita a última ceia. Cenáculo é o lugar de oração. Olha que lindo, olha onde leva o corpo dessa mulher. Cenáculo era onde os apóstolos oravam, onde os apóstolos se reuniam. Pegaram o corpo dela e levaram para o cenáculo. E 2 homens, Pedro estava perto, uma cidade perto lá. Vão buscar Pedro. Buscam Pedro. E Pedro vem, porque estava perto, ele chega rápido. Pedro chega e vê o corpo de Dorcas rodeado por aquelas mulheres viúvas. Elas cercam Pedro, chorando, e mostram o que para Pedro? As túnicas e os vestidos que Dorcas fazia. Ah, que coisa linda, né? Olha o que ela fez por mim. Olha a semente que ela deixou. Aleluia. A semente dela clama por vida. Aleluias, você tem semente aí. Eles não falaram, olha como ela era boa, ela dava esmola. Não, olha o que ela fez por mim. Ela tinha semente. Aleluia. Você tem semente? Eu te pergunto, você tem semente? E quando Pedro vê isso, ele pede para que todas saiam. E ele fecha a porta e ora. E ele ajoelha e ele ora. E depois, com toda a autoridade, ele fala, Tabita, levanta-te. Olha que lindo. É demais, né? É demais. Queridos, às vezes a gente só ajoelha e ora, mais nada. Mas aqui ensina que Pedro, depois que ele ora, ele diz autoridade. Ele levanta com autoridade e fala, chega, levanta, na minha casa o diabo não vai brincar mais. Na minha casa, não. Nos meus filhos, não. No meu marido, não. No meu ministério, não. Com os meus pastores, não. É tempo de se levantar. Se levanta. Eu já orei. Ressuscitou, agora se levanta. Chega disso. Em nome de Jesus. Ela abre os olhos e senta. Qual é o nosso pilar de oração, queridos? É crer, é adorar, é acreditar. A nossa força é a união. O resultado disso é colheita. Se levanta para colher. E depois disso, o apóstolo Pedro dá a mão para ela, aleluia. Se levanta para colher, ele dá a mão para ela. Mas, pastor, eu já cansei, eu já convidei, eu já avisei, eu já fiz jejum, ele tá bem grandinho, já sabe da responsabilidade dele, eu já fiz a minha parte, já estou cansada de falar, agora é ele com Deus, lavei as minhas mãos. Tem crente que faz isso. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Mas Pedro não fez isso. Ele orou, ele falou com a autoridade e depois ele deu as mãos. Ele estava mexendo com a morte, irmãos. Ele sabia quem estava enfrentando. E a igreja enfrenta o quê? Morte espiritual lá fora. As pessoas estão mortas.
precisando de uma palavra, precisando de Jesus. Quantas pessoas estão mortas dentro da nossa casa? Quantas pessoas estão mortas e a gente fala, eu já fiz tudo, eu já falei tudo. Não é para falar, é para agir, amar, ter misericórdia, cuidar, queridos. Nós precisamos disso em nome de Jesus. Oh, aleluia! Nós precisamos cuidar, dê a sua mão. Se você largar, o diabo não vai querer que essa pessoa acorde. É um sono profundo. Você já viu pessoa dormir e não querer acordar? E a gente fala, nossa, parece o sono da morte, não acorda. É exatamente isso. Dê a sua mão. Isso é cuidar de gente. Em Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos antes. Não cansem. Não canse. Aqui não é lugar do nosso descanso. E se a gente desiste dos nossos, que dirá dos lá de fora? Nós não temos paciência com os nossos, desistimos dos nossos, que de lá os de fora. Precisamos nos levantar. Oh, aleluia. Nós temos a semente incorruptível, a semente bendita. Um dia alguém orou por você, você era só uma semente. Olha quem você é hoje. Um escolhido do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Vamos cuidar, vamos vigiar. Nós temos uma colheita. O que plantarmos, bom ou ruim, não voltará vazio. Não se canse de fazer o bem em nome de Jesus. Não se canse dos teus. Não se canse. E aí, Pedro faz o quê? Em Atos 9:41, ele chama os santos e a turminha da Dorcas lá, né? As viúvas. Ele chama e apresenta ela viva. Que festa, né? Que festa! Eu fico imaginando isso para mim, me dá que festa! Que lindo! Que celebração, apresentar aquela mulher viva. E o texto termina, e isto ficou conhecido por todo o Jope, e muitos creram no Senhor. Olha que lindo, uma mulher costureira, que fazia costurava túnica, costurava vestido. E muitos creram no Senhor, todo Jope creu. Porque aquela mulher tinha uma semente. E o Senhor não deixa nada esquecido. O Senhor é Deus. Querido, já passei por muitas lutas, eu e meu marido. E aqueles que nos conhecem, que caminham conosco, oraram conosco, choraram conosco, sabem de lutas, de enfermidades, de guerras internas. Conhecem a gente. Mas nós tínhamos uma semente que nós depositávamos no altar. Nós tínhamos uma semente, aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu me lembrei da minha avó, e já contei isso para a igreja, orando nas madrugadas por nós. Me lembrei hoje dos cultos, né, que eu contei para vocês, de oração que eu ia à tarde com ela. Já vinha uma semente desde lá. Quantos oraram pelos meus filhos? Quantos oraram quando meus filhos ficaram doentes, internados? Quando o Marcelo era pequenininho, já contei para vocês, o Flávio, quando operou aquela operação terrível, e a igreja orando. O Marcelo, aquela doença terrível, oração. Quando meu marido ficou doente, oração. Quando minha filha ficou doente, oração. Quando problemas nos atacaram, na família, na igreja, oração. Tudo isso é semente, queridos. A gente tem semente. Nós precisamos entender, a oração é semente lançada no altar. Não deixem de orar. A igreja parou de orar. Precisamos orar pela igreja. Há poder quando nós oramos, há um poder tão grande. Nós precisamos orar. Pode ter morrido alguma área na tua vida ministerial, espiritual, e o Senhor em 2026 quer levantar a igreja com força. Com força.
Amar a palavra que rega essa semente incorruptível dentro de nós. Amar a palavra. Existem feridas em nós que precisam ser costuradas, fechadas. E quem faz isso é só o Espírito Santo de Deus, que cura as nossas feridas, que fecha as nossas feridas. Em 2026 o Senhor quer fazer isso. Em 2026 nós vamos florescer e vamos costurar túnicas que curam, que salvam, que agasalham, que traz alegria. Glórias a Deus. Não vamos deixar nada roubar mais o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não é só em nós, não, é através de nós. Nós ficamos gordos, comendo. E os outros? E os nossos? Nós precisamos olhar para isso. Em nome de Jesus. Você é fruto de uma semente. O seu marido é fruto de uma semente. O meu marido é fruto de uma semente. Sabiam disso? Porque todos os que chegaram a nós conhecem Jesus. Porque minha avó orava por mim, ela orava pelo meu marido. Fruto de semente. Aleluia. Fruto de semente. Vai pensando nisso, que lindo. Frutos de semente. Frutos de semente. Aleluia. Frutos de semente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Semente gerada no coração. Semente gerada na união. Haverá colheita. Eu profetizo isso. Janeiro de 2026. Nós vamos começar diferentes. Em nome de Jesus. Eu já profetizo dia 7, domingo. Nós estaremos em Ferraz de Vasconcelos, aniversário da nossa igreja amada lá. Pastor Silvio e pastora Vilma. Já vai ser um culto diferente. Cheio da unção, cheio do poder, cheio da presença. Dia 14 nós estaremos juntos na nossa ceia, na nossa comunhão. Já vai ser diferente. Em janeiro vai ser diferente. Aleluia. Nós nos levantamos em amor para amar, para cuidar, para orar, para sermos juntos contemplar a colheita ou o aleluia que viveremos em 2026. Eu já vejo isso, irmãos. Aleluia, em nome de Jesus. Precisamos começar a realizar grandes coisas, porque o nosso Deus é um Deus de grandes coisas, de coisas grandes. Esse é o nosso Deus. Glórias a Ti, Senhor. Temos que ser fiel no dia a dia. Temos que ser fiel ao chamado. Temos que ser fiel ao Senhor. Usar as nossas vidas, usar o talento que você tem aí. Há talento na sua vida, há talento em você. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Todos nós temos talento. Servir com amor. Glória a Deus. Deixar que o teu testemunho inspire a outros. Que a tua vida inspire a outros. Deus quer te usar. Há muito em você para ser usado. É tempo de se deixar usar pelo Senhor. Aleluia. Tomando posse das promessas de Deus. 2026, oração, união e colheita. Orar, unir e colher. Pilar, orar é o pilar, mais força. E o resultado é a colheita. Vamos nos unir, igreja. Vamos estar pronto para tomar posse dessas promessas. Com esse tema que o Senhor deu, oração, união e colheita, nós vamos estar fortalecidos no Senhor. E eu quero te abençoar com todas as bênçãos do Senhor, com as riquezas do Senhor, preparado para a tua vida, para o teu coração, para a tua família. Olha para as tuas mãos e veja o que o Senhor já te deu. E o Senhor tem dado grandes coisas para você, aleluia. Os teus filhos são discípulos do Senhor. A tua casa é uma bênção. Estenda a mão dentro da tua casa. Não desista dos teus. Deus quer te usar com grande poder e graça. E você vai ver. Em nós, a começar em mim, grandes coisas o Senhor vai fazer em nome de Jesus.
Vamos orar, encerrar esta palavra, tomando posse dessas promessas. Eu vou orar, eu vou me unir, eu vou colher as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha uma unção sobrenatural sobre a tua igreja. Batiza, Senhor, enche do teu Espírito Santo. Oh, aleluias. Enche, Senhor, da tua graça, do teu poder. Cada um, Senhor, é uma semente, Pai, que vai frutificar, que vai florescer, Senhor. Cada casa é um cenáculo que o Senhor quer usar para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós estamos na disposição do teu Espírito Santo, porque nós somos, ó Pai, enviados teus para fazer a tua obra. Usa desde a criança, do adolescente, do jovem, Pai, da mulher, do homem, Pai. Oh, Jesus, da viúva, de todos, ó Pai, na tua casa, sejam usados para a glória do teu nome. Que o teu nome seja engrandecido, Pai. E nós estamos aqui. Pode semear, Senhor, quanto tu quiseres, que nós vamos trabalhar no teu reino. O Senhor se alegrará em nós. Se alegra em nós, porque tu és o nosso Salvador. E nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Amanhã estaremos presencial. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.